Olá pessoal, eu sou Cláudio Rosa, o Caco de Deus, e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de virar a página. O que significa isso? Eu já escrevi vários livros, mas eu não estou aqui para fazer propaganda deles. Eu estou aqui apenas para dizer para vocês o meu livro principal, que é a Palavra de Deus, porque esse livro sim ajuda você a virar a página da sua vida. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, está escrito assim, ó: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que conselho maravilhoso para aqueles que querem virar a página. Esse ano o Projeto BDE tem como objetivo, tem como tema principal, virar a página, né? Esse tema Deus colocou no meu coração porque nós levamos a palavra de Deus às escolas, e escolas estão repletas de crianças, jovens, adolescentes, professores, que não conseguem muitas vezes virar a página da sua vida, que não conseguem perdoar, que não conseguem se enxergar com os olhos que Deus quer que eles se enxerguem. Então Deus me trouxe essa visão para trabalhar sobre essa perspectiva nesse ano e nos próximos anos que se seguirão. Então, esse é o objetivo desse vídeo, começar dizendo para você que é possível virar a página. Então, eu quero trazer para vocês nesse vídeo 5 motivos, ou seja, 5 formas, 5 dicas de como você pode fazer para virar a página da sua vida, para que você possa continuar escrevendo a sua história, porque essa sim é a vontade do nosso Deus. Primeiro ponto, as coisas ruins que nos acontecem, muitas vezes elas são inevitáveis. Coisas que acontecem na nossa vida, como por exemplo, eu não tive culpa de ter nascido em uma família pobre, eu não tive culpa de ter uma origem morando em casas de favela, eu não tive culpa também de ter nascido em um período em que as escolas públicas eram muito escassas e ficavam muito longe de casa, não tinham como meu pai nos matricular numa escola pública para que nós pudéssemos ter uma educação formal, como também eu não tive culpa se os meus pais não tinham condições financeiras de pagar uma escola particular para a gente. Muito menos de ter tempo. Meu pai, ele tinha um ensino fundamental, mas ele não tinha tempo. Ele passava o dia trabalhando, procurando trabalho para nos sustentar. E minha mãe não teve direito ao ensino também, porque o pai dela proibiu ela de estudar, porque naquele período os pais achavam que as mulheres eram para estudar, os filhos eram para trabalhar e não para estudar. Estudar era coisa de gente preguiçosa. Eu podia passar boa parte do vídeo contando para vocês, por exemplo, que eu também não tive culpa de ter sido abandonado pela minha mãe aos 10 anos de idade, meus pais. Meu pai doente, minha mãe foi embora, fugiu, abandonou a gente, né? Virei pedinte na rua para poder sobreviver. E eu também poderia dizer para vocês que eu não tive culpa de vir parar no Rio Grande do Norte para recomeçar com uma família totalmente nova. Então o primeiro ponto é, não sofra por aquilo que já aconteceu e que você não buscou e também você não teve culpa de ter acontecido na sua vida. A segunda dica para você aprender a virar a página na sua vida é: as pessoas ruins que surgem na sua vida, perdoe-as. Uma das coisas que eu aprendi na palavra de Deus, a Bíblia, é que Deus usa pessoas, muitas vezes, para nos ensinar princípios importantes que nós precisamos aprender na nossa vida, como por exemplo, valorizar as coisas, valorizar as pessoas. Então é por isso que, ao invés de você colocar a sua raiva nas pessoas ruins que surgiram na sua vida, aprenda a agradecer a Deus pelas lições que elas fizeram você aprender. Por isso, perdoe. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas pessoas que me humilharam no passado, hoje, algumas delas precisam de mim. E outras vivem numa situação, até mesmo financeira, inferior à minha. Então por quê? Tem um ditado que diz, por que a gente vai viver chutando cachorro morto? Hein, gente? Porque o teu sucesso, muitas vezes, já é o troco que você gostaria de dar para uma pessoa que te perseguiu. É por isso que não vale a pena você deixar de seguir em frente na sua vida por causa de um rancor ou de uma raiva que você sente por alguém que te serviu, sei lá, de algoz ou de perseguidor no passado. A terceira dica é, a nossa vida é como um livro escrito todos os dias. A forma que vivemos e da maneira que fazemos as coisas aqui na Terra vão sendo escritas na memória daquelas pessoas que te conhecem e daquelas que possivelmente irão te conhecer no futuro. Então, preste bem atenção, que imagem você está passando, que letras, que texto
você vai deixar para ser lido pelas pessoas que acompanharam a sua vida quando você sair daqui. O ponto 4 e principal é que nós mesmos escrevemos a nossa história. Muitas vezes você pensa assim, que os outros é que estão fazendo a sua vida acontecer, mas é você quem faz. Através de quê, Cláudio Rosa? Através das suas escolhas diárias. Ou seja, aquilo que as pessoas que você escolhe para se relacionar, os lugares que você escolhe para frequentar, os cursos que você escolhe para estudar, tudo isso está fazendo parte da escrita da sua vida. Ou seja, o livro da sua vida está sendo escrito por você todos os dias. E quando você não entende isso e fica trancado, depressivo, não quero viver, não quero comer, não quero dormir, você simplesmente está deixando que as páginas do livro da sua vida fiquem em branco. E aí, outras pessoas vão escrever. Como, Cláudio Rosa? Simples. As pessoas, quando a gente não vive, quando a gente não faz nada, as pessoas simplesmente tomam as conclusões que elas querem tomar e elas espalham a nossa história da maneira que elas acham certo. Então não faça mais isso, não deixe que ninguém escreva a sua história, escreva você mesmo. E por último e não menos importante, é preciso virar a página para continuar escrevendo. Tem muitas pessoas hoje em dia paradas. Elas não estudam, elas não namoram, elas não vivem, elas não sorriem. Elas não vão para a igreja, elas simplesmente ficam ali paradas. Ou seja, porque algo aconteceu no passado com ela, porque eles não conseguiram talvez aquele objetivo que estavam procurando e simplesmente ficam ali, parados e estagnados. Mas, gente, a página precisa ser virada para que você possa continuar escrevendo. Então, só quem pode virar essa página é você. Então, vamos resumir? Para virar a página da sua vida, você precisa primeiro entender que tudo aquilo de ruim que aconteceu na sua vida não foi culpa sua e que o que passou, já passou. Segundo, que você precisa aprender a perdoar. Perdoar mesmo. Talvez você não esqueça nunca a ofensa que ele fez. E você até pensar, ele não somou nada na minha vida, mas será que ele não somou? Muitas vezes, gente, aquela pessoa ruim que apareceu na nossa vida, ela serviu para nos ensinar a valorizar o que nós temos, né? A amar aquilo que nós temos, a sermos uma pessoa melhor. Você já parou para pensar nisso? Então, não vale a pena não. Tem um ditado que diz que o perdão não é algo que a gente dá para o outro, é algo que a gente dá para nós. Porque quando nós perdoamos, a gente segue em frente. Então, gente, aprenda a virar a página da sua vida. E não se esqueça, toda quarta-feira eu vou estar aqui com uma reflexão para você, para ensinar você a virar a página da sua vida e viver os dias que Deus sonhou para cada um de vocês.